Olá, pessoal! Nossa aula de biologia dessa semana é sobre a sucessão ecológica e a dinâmica populacional. Então, os nossos objetivos é compreender essa diferença de sucessão ecológica primária e secundária e como se dá essa dinâmica populacional das comunidades ecológicas. A sucessão ecológica ela é um processo gradativo, então ela ocorre por etapas, e se dá com a colonização e o desenvolvimento de uma comunidade num ambiente, e ela pode ser de dois tipos. Pode ser a sucessão ecológica primária ou sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária, ela se desenvolve em ambientes que ainda não tiveram vidas, que a gente chama de ambientes estéreis. Tá? Então, aqui nós temos a representação no ambiente desse, um deserto, né, as dunas de um deserto, e uma ilha vulcânica. Então, a sucessão ecológica primária, ela se dá com comunidades pioneiras, que são as primeiras espécies que vão surgindo nesse local. Depois se cria uma comunidade intermediária para depois chegar no clímax, que é o processo final dessa sucessão ecológica. Então, as espécies pioneiras, elas são pouco exigentes, são espécies que não precisam de muita luz, de muita matéria orgânica, e geralmente são espécies como líquens e musgos, que são as primeiras espécies a aparecer nessa sucessão ecológica primária. Depois vem as ervas e pequenos arbustos, criam-se também, matagal com arbustos, árvores jovens e, por fim, árvores adultas. Então, a sucessão ecológica primária, aqui tem uma imagem para vocês verem, a imagem de líquens, que são espécies pioneiras, e algumas gramíneas também, que são as espécies pioneiras das dunas. Essas espécies, elas têm um ciclo de vida curto e se reproduzem muito rápido. São autótrofos, produzem o próprio alimento, então tem uma maior taxa de fotossíntese e uma menor respiração. Depois que surgindo essas espécies, essas espécies vão surgindo ali em forma de arbustos também, pequenas ervas, elas começam a alterar o clima da região onde elas estão e também começam a atrair os animais. E por último, nós temos o grau de estabilidade e equilíbrio dessa sucessão ecológica, que surge desde um lugar, um ambiente que não tinha vida, e começa a surgir vida aos pouquinhos, vai passando por cada etapa, cada sucessão, cada processo, até chegar numa estabilidade. Então, nós temos aqui uma maior biomassa, uma maior biodiversidade, porque já tem várias espécies instaladas, e até mesmo espécies de animais que foram chegando nesse lugar, teias alimentares, e o aumento de nicho ecológico, que é o modo de vida das espécies. A sucessão ecológica secundária, ela ocorre em locais onde já haviam comunidades estabelecidas. Porém, esses locais foram afetados por queimadas, tempestades, ações humanas como o desmatamento, e ela já consegue se regenerar de forma mais rápida, porque já tinha condições ali antes, de um solo bom, presença de nutrientes, vestígio de sementes. Agora nós vamos ver sobre a dinâmica populacional. A dinâmica das populações é o estudo das variações das populações de qualquer espécie ao longo do tempo. Densidade populacional é igual ao número de indivíduos de uma população dividido pela área que eles ocupam.
Então, nós temos aqui, para o estudo das populações, a taxa de natalidade, que são os nascimentos, a taxa de mortalidade, que são as mortes dos indivíduos, a taxa de imigração, que é quando a espécie vem para o local, e a taxa de emigração, que é quando a espécie sai do local onde ela mora e muda-se para outro. Então, aqui, quando tem um aumento da densidade, tem uma maior população, a redução da densidade diminui a população, e temos também a estabilidade da densidade. Nós temos essas três situações que são vistas na dinâmica das populações. Temos aqui o crescimento populacional, ele se dá quando? Quando tem uma maior taxa de natalidade, ou seja, nascem mais indivíduos, né? E também quando tem uma maior taxa de imigração, que é quando esses indivíduos eles vêm para o local. O decréscimo populacional ele se dá quando a taxa de mortalidade é maior e a taxa de emigração também, que é a saída desses indivíduos. E a estabilidade populacional se dá quando todas essas formas, essas taxas, elas estão em equilíbrio, né? Então, nascem indivíduos na mesma quantidade que morrem. Então, a população ela se mantém estável. Os fatores reguladores de uma população podem ser a competição entre os indivíduos da espécie, por território, por alimentação, por companheiro. Também é um fator de regulação a predação, que esses indivíduos podem sofrer, e também o parasitismo. Então, nossa aula de hoje, de biologia, foi sobre a sucessão ecológica primária, né, que são os indivíduos que vêm habitando a locais onde não existiam vida, até chegar, né, no clímax, que pode ser uma floresta. A sucessão ecológica secundária, que é o restabelecimento de espécie em uma área que já foi povoada, né, mas acabou sendo destruída por alguma ação da natureza ou do homem. E nós também vimos sobre a dinâmica populacional, né, e os fatores que regem essa dinâmica, né, que é o aumento ou diminuição da população, que é a natalidade, mortalidade, imigração e emigração.